Boa noite, graça e paz, amém? Muito bom. A minha pergunta para você aqui nessa noite vira para quem está do teu lado e faça essa pergunta: você tem certeza da sua salvação? Nós falamos muito sobre prosperidade, sobre bênção, quebra de não sei o quê, e se fala muito disso, mas fala-se pouco de onde eu vou passar a minha eternidade, que Jesus está voltando. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Evangelho de João 3, 15. Diz assim a palavra de Deus: para que todo o que nele crê tenha a vida, vamos dizer todos juntos? Aí o textuário da Bíblia é o versículo seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. A questão é, só dizer que crer é garantia de salvação? Se eu perguntar, você tem certeza? O que você me diria? Tenho. Outros ficariam na dúvida. Outros diriam ter por vergonha de assumir que não tem. Mas e aí? Você tem certeza? Nós estamos numa fila invisível, tanto para a morte quanto para o dia do arrebatamento. As decisões e escolhas que eu faço hoje determinarão onde eu vou passar a minha eternidade. Como você tem decidido a sua vida? Como você tem escolhido? Você escolhe bem? E o que a Bíblia fala sobre? No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 42 e 43 de Lucas, diz assim: e disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. No versículo 42, alguém está fazendo um pedido: Senhor, joga para o 42, olha lá, acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu. Jesus vira para aquele homem e diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no. Porque a declaração daquele homem em reconhecer que aquele que estava no centro era o unigênito Filho de Deus, lhe deu a garantia de uma vida eterna. Eu não sei como aquele homem viveu, eu não sei quais foram os crimes que ele cometeu, mas ele teve a oportunidade, nos minutos finais da vida, de ter Jesus bem do lado e poder dizer: Senhor, lembra-te de mim. Querido, quantos não vão ter essa oportunidade? Quantos vão ser ceifados dessa terra de uma forma repentina, num piscar de olhos? Quantos vão amanhecer amanhã e não anoitecerão? Quantos não passarão dessa noite, enquanto eu estou falando com você, num planeta com mais de 8 bilhões de pessoas, quantas não estão sendo ceifadas agora? Quantas não estão cheias de planos, de projeto, casar, comprar, vender, sonhos de viagem, planejamentos diversos, que nunca se realizarão, que nunca vão se concretizar. Mas na cabeça delas, elas terão todo o tempo. Amanhã eu vejo esse negócio de servir Deus, amanhã eu vejo como é que eu resolvo isso, agora eu quero curtir minha vida. Como eu posso curtir uma vida vendo o cenário à minha volta, tudo apontando, cada profecia sendo realizada bem debaixo dos nossos olhos? Como? Jesus vai dizer para os seus discípulos, Marcos capítulo 16, 15:
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Evangelho é boas novas, evangelho são boas notícias. Preguem. Tem discípulos de Jesus aqui nessa noite, amém? A palavra discípulo significa aluno. A minha pergunta é, se você é discípulo de Jesus, você tem levado essa boa notícia? Você prega essa boa notícia no seu setor de trabalho? Você prega essa boa notícia para os seus vizinhos? Você prega essa boa notícia para os seus amigos? As pessoas que você convive veem a revelação de Deus através da sua vida e do seu comportamento? Porque não dá para eu dizer que eu sou cidadão do céu, tendo uma vida completamente contraditória à palavra. A ordem de Jesus foi dada, ide. Em Mateus 28, versículo 19, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E aí eu entendo que enquanto eu estou indo, eu vou discipulando, eu não paro para discipular. Eu, na minha caminhada da vida, enquanto eu viver, eu farei isso. Nós precisamos fazer. Você tem feito? Você tem pregado o evangelho? As pessoas olham para você na rua, os seus familiares, e eles veem em você um cristão. Você se parece com Jesus? Porque nós temos a tendência de nos parecer com aquilo que nós abraçamos. Com quem você se parece? Quando você fala, você revela a imagem de quem? Vocês estão me entendendo nessa noite? Você está cumprindo o ID? Você cumpre com o chamado que Deus lhe confiou? Romanos 10, 14 diz, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há o quê? Quem pregue. Como que essas pessoas aí fora vão aceitar a Cristo, se você não fala de Cristo para elas? Se você não dá testemunho desse Cristo através da sua vida? Como as pessoas irão querer mudar de vida, olhando para o seu comportamento e testemunho que não o revela? As pessoas precisam olhar para nós e ver, tem algo ali, eu não sei explicar, eu não sei o que é, eu não consigo discernir, mas tem algo bom ali, é diferente, eu não sei o que é, mas nós como igreja deveríamos saber, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Tem que revelar Cristo, a nossa fala tem que revelar Cristo. Querido, Jesus está voltando, e como eles crerão se eu e você não pregarmos? Como essas pessoas virão se nós não as convidamos nem para vir aos cultos? Quantas pessoas esse ano você evangelizou? Quantas pessoas esse ano você falou do amor de Deus? Quantas vezes, para quantas pessoas esse ano você disse que o fim está próximo e que o rei está voltando? Nós estamos todos num piloto automático, irmãos, onde nós levantamos, tomamos o café, trabalhamos, retornamos, dormimos, assistimos o culto, nos entretemos de forma gospel e depois vamos para casa e segue-se a semana novamente, mas no nosso comportamento diário não expressamos Cristo para as pessoas. Elas não têm olhado para nós e enxergado em nós algo diferente. Tudo igual. Não podemos. Por quê? Porque eu e você estamos na contramão do mundo. Em 1 João 2,15 diz, não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o amor no mundo, ou seja, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, não são do Pai, gente, é desse sistema. Não dá para ter uma relação legal com isso aí fora. Como você pode se sentir confortável num ambiente onde Deus é banalizado, ridicularizado, achincalhado? Como que você pode permanecer num ambiente onde as pessoas que ali estão
zombam da sua fé. Como eu vou para o céu assim? Não estou conseguindo salvar nem a mim mesmo. Em Atos 4,12, então, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é só em Jesus. Ou você o aceita como seu único e suficiente Salvador, ou você passará uma eternidade sem Ele. Não tem outra escolha, não tem três vias, são dois caminhos. São duas portas. Uma é larga, fácil. A outra é estreita, é difícil. O caminho estreito é um caminho de renúncia. É um caminho onde todos os dias eu e você precisaremos matar a nós mesmos, as nossas paixões, as nossas vontades, a nossa carne. Quando Jesus olha no Getsemane, os seus discípulos que não puderam vigiar com ele nem por uma hora, os encontrou dormindo de tristeza, diz o texto de Lucas capítulo 22. E aí Jesus diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra carne no grego ali é sarkis, está dizendo da fragilidade da natureza humana. Quanto a gente é frágil, a gente não consegue nem orar mais, sem cair no sono. Você já chega em casa, vai orar, já ora deitado. E quando você assusta, o dia já clareou e você nem se deu conta que no meio da oração você já dormiu. Você nem consegue mais ler a palavra. Você não tem mais prazer para fazer isso. Fazemos tudo no piloto automático. E aí então eu quero desafiar você a pensar comigo nessa noite. Se eu sou um cidadão do céu e estou indo para o céu, e a salvação é para quem crê, a pergunta então é, qual é a característica de quem crê? Quais são os atributos de uma pessoa que diz crer? Tem, pastor? Tem indícios? Existem coisas que eu posso observar a olho nu e ver, não, verdadeiramente, esse aí é um cidadão do céu, pelo testemunho, pela forma. E pasmem, é possível você ser politicamente correto e politicamente cidadão do inferno. Se o Senhor Jesus não tivesse dito a Pedro, projete Lucas 22, versículo 31 por obséquio, olha lá. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Como? Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando? Tu, pois, quando? Pedro andou com Jesus, viu um monte de milagre, ele ainda não era o quê? Nós estamos falando de Pedro, gente. Não estamos falando de Wesley, não. Não estamos falando de Maria, não estamos falando de Antônio, não estamos falando de João, de Pedrinho, de Tunico, da túnica. Não, nós estamos falando do apóstolo Pedro. Ele estava com Jesus, tomando café da manhã, almoçando, jantando, 3 anos e meio. E Jesus vai dizer na semana enfática para eles, Pedro, quando você se converter, é possível você vir na igreja, fazer um monte de coisa para Deus e nunca ter tido um encontro verdadeiro com Ele. Irmãos, isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente vir para a igreja, a gente está na igreja e não ser igreja. É muito perigoso, a gente canta, a gente oferta, a gente dizima, a gente trabalha, fazemos um monte de coisa na igreja e nunca tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Quantas pessoas estão vivendo um cristianismo no piloto automático, gente? Os dias são maus, o cenário não é o melhor. E vai apertar, e nós como igreja precisamos nos posicionar. Até quando você vai viver esse evangelho light? Não dá. Primeira característica de alguém que vai morar no céu, 2 Coríntios 5,17. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. O que de velho ainda não passou na sua vida? Guardar mágoa é do velho homem.
Comprar, não pagar é do velho homem. Infringir leis é do velho homem. Fazer tudo aquilo que transgrida princípios da palavra é do velho homem. O novo homem, se eu estou nele, o meu comportamento tem que coincidir com o que diz as Escrituras. Diga para quem está do seu lado: nós somos da luz. Nós não somos das trevas não, meu irmão. Tudo que a gente faz é debaixo da luz. Nós não fazemos negócio escondido. Nós não fazemos ali em porta fechada. A gente faz de porta aberta. O rei baixa um decreto: qualquer homem que fizer um pedido a qualquer um outro que não a ti, ó Dario, será lançado em cova de leões. E Daniel vai para a casa dele. E o que ele faz com as janelas abertas? Ele podia ter fechado, ele podia ter trancado as portas, mas com a janela aberta ele orou, porque quem é de Deus não precisa fazer nada escondido. Quem é de Deus não faz contrato escondido de gaveta. Quem é de Deus faz tudo às claras. Eu prefiro perder um grande negócio, tomar um enorme prejuízo financeiro, do que fazer um negócio que Deus não está nele e que não é da luz. Vai custar a minha eternidade por um momento de prazer. Onde você vai passar a sua eternidade? Você tem certeza da sua salvação? Você é uma nova criatura? Como estão os seus negócios? Como está a sua vida pessoal? Como está a tua vida conjugal? Você casado? Deus te vê. Meu Deus, eu fico pensando, irmãos, como alguém pode vir para a igreja e com a cara mais tranquila e serena cantar: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. E depois do culto eu vou para o motel. Cadê o temor? Cadê aquele medo de pecar? Da consequência. Pecado tem consequência, irmão. Romanos 6:23 diz que o pecado ele tem um salário. E qual que é o salário dele? Tem gente que está brincando. Tem gente que já está morta e ainda não se deu conta disso, porque já não ora, já não tem mais intimidade com o Senhor, porque está vivendo uma vida de pecado. É duas caras, uma para vir para o culto e a outra para viver o mundo e os seus prazeres lá fora. Nós não estamos mais no tempo para pregação de autoajuda. Nós não estamos mais no tempo de pastor ser palhaço de púlpito, animador de plateia. Jesus está voltando e o que nós estamos fazendo? Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Se eu sou nova criatura, eu tenho que manifestar o fruto dessa nova criatura. E qual que é? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é ágape. Primeiro lá, pode deixar desse jeitinho. Primeiro fruto, ágape. Ágape é um amor profundo. O ágape não é o eros, o amor erótico, o amor entre um homem e mulher, não. Também não é o filho, entre pai e filho, não. Não é esse amor banal, onde eu amo meu carro, eu amo meu papagaio, eu amo essa comida, eu amo esse sapato. Não, é o ágape, está entranhado, arraigado em mim, não dá para ser arrancado. Pois se eu estou em Cristo, o que predomina, o que domina a minha vida é o amor de Cristo. E aí vem o amor. E aí vem outra palavra. Mas o fruto do Espírito é ágape. É aportuguesado do grego, chara, ou cara. Eu vou ficar com chara. É regozijar-se, estar contente aqui no grego. Essa alegria. E o que é isso? É Filipenses 4, do 11 ao 13. Eu aprendi a viver em contentamento. Paulo está dizendo, eu aprendi a ter e não ter.
Eu aprendi a ser honrado, também não ser. Eu aprendi a estar por cima, estar por baixo. Eu aprendi em toda e em qualquer situação, não importa ela qual seja, se boa ou se ruim, eu aprendi que eu posso tudo, porque é Ele que me fortalece. Então, é essa alegria. Paz. Aí no caso, eirene, lá do texto de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é ágape, char, eirene. Uma paz que excede a todo o entendimento. É uma paz que não depende do sistema. É uma paz que não depende do local. Não depende do que está acontecendo à minha volta. É uma paz que só quem tem Jesus pode sentir. É aquela paz que a gente declara: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. É porque Ele está comigo. E eu sei que por mais difícil que possa ser o momento, o meu futuro com Ele já está garantido e nada vai poder tirar isso. É eirene. É aí, mas o fruto do Espírito é ágape, achar e eirene. Macrotomia, longanimidade, o que é isso? Lentidão em punir o pecado. É o que significa essa longanimidade no grego. Macrotomia, longâmino em punir o pecado. Mas o fruto do Espírito é que ele é macrotimia. Ele é longâmino para punir o pecado. O que é isso, pastor? Vou te explicar agora. Você está roubando, você está prostituindo, você está falando mal, você está perseguindo, você está fazendo tudo que a Bíblia diz para não fazer. Você continua bem, você continua sendo abençoado, as coisas para você estão dando certo. Isso não é aprovação de Deus, é essa palavrinha do grego aí, longanimidade no português. Ele está te dando tempo para você observar o quanto Ele está sendo bom para você e que você deve se arrepender. É Deus dizendo: olha, está bom, não está? E você está tudo errado, está tudo certo, não está? Olha como eu sou um Deus bom, estou te dando tempo, muda. Mas aí nós, por termos uma mente cauterizada já, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, porque a minha mente está cauterizada, então eu estou achando que no pecado, fazendo tudo errado e está tudo dando certo, é porque Deus está aprovando. Eu lamento em te dizer que Satanás também abençoa para te mandar para o inferno, para te manter enganadamente feliz. Enganado e feliz. Você vai consultar um pedaço de pau, uma madeira, um poste, e ele vai responder para você. Sabe por quê? Para você ir feliz para o inferno. Que é isso, pastor? Oséias 4:12, projete, por favor. Escola Bíblica Dominical hoje. O meu povo consulta o seu pedaço de quê? E a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram quem? Você imagina alguém pedir para um pedaço de pau, e aquele pedaço de pau fazer o que ele está pedindo? Nossa, Deus está nesse negócio mesmo. É uma mancha no vidro, que eu acho que é alguma coisa, e eu falo com aquela mancha no vidro, e aquela mancha no vidro me atende. Está escrito ali. Mas o que tem lá? Um espírito de quê? E aí você fica enganadamente feliz. Deus me ouviu. Olha lá, aquela mancha lá. Depois vai descobrir que era um borrão. E aí, Satanás, estamos juntos. E aí vem benignidade, Crestótes no grego, que significa bondade moral e integridade. Mas o fruto do Espírito é Crestótes, é bondade moral e integridade. O que é íntegro? É inteiro, não falta, é completo. Caráter não é mais ou menos, ele é inteiro. Pergunta para quem está do seu lado: você é inteiro? Você é íntegro? Como é que está a tua moral?
Tem autoridade para denunciar pecado? Ou tem alguma coisa debaixo do tapete? Como que você vai ter uma vida com Deus, experimentar o melhor dele nessa terra, vivendo uma vida dúbia? Não dá, irmãos. Não é possível. Mas o fruto do Espírito é ágape, chare, eirene, macrotomia, cristótes. E agora é bondade também. Agatocene. Integridade ou retidão de vida. Não é um negócio que eu só sou por um tempo. Eu sou durante a minha vida. Não tem remendo. O que mais, pastor, que é esse negócio? Eu estou gostando. Porque quando a gente fala que um Deus é longâmino, lentidão para punir pecado, Tiago 2,13 diz o seguinte: se não houver misericórdia no meu julgamento, esse julgamento de justiça vira tirania, olha lá. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de... A misericórdia triunfa sobre o quê? Mas tem muita gente que gosta de ser muito justa, não é? O certo é aqui, então é aqui. E está cortado. Aqui é a santidade. O dia que você precisar da misericórdia, você não vai ter também não. Quer passar foice para todo mundo? Acha que ninguém... Irmão, 1 Coríntios 10:12. Projete, por favor. Quem está de pé, faz o quê? Porque só quem está de pé corre o risco da... Então, meu irmão, quando você vê alguém caindo, você sabe o que você tem que fazer? Ir para a tua casa, fechar a sua portinha e falar: Deus, tem misericórdia de mim, não me deixa cair não. E não comemorar a queda do outro. E não comemorar porque o outro errou. Mas olhar e chorar por causa do erro. Olhar e falar: Deus, poderia ter sido comigo, poderia ser com alguém da minha família, poderia ter sido com meu filho, com a minha filha, com o meu neto, com a minha neta, com o meu marido, com a minha esposa. Deus, tem misericórdia lá daquela casa, daquela família. Deus, tem misericórdia, porque podia ter sido na minha. Quem está de pé, cuidado para que não... Só quem está em pé corre o risco da queda. Fidelidade, pistes no grego. Em Lucas 18:8 diz: porventura, quando o Filho do Homem retornar à terra, achará fé? E a palavra fé lá do grego é pistes. Fé de fidelidade. Tem pessoas que não são fiéis nem a elas mesmas. Você coloca regras que nem você cumpre. Não, mas eu posso quebrar porque eu sou o chefe. Eu posso quebrar porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Mas vocês têm que fazer porque eu que mando. Não, é educar pelo exemplo. É educar pelo exemplo. E aí nós vemos mansidão, prautes, do grego. Mansidão significa no grego, é humildade, não fazendo-se pequeno quando se é realmente grande, mas pensando de si mesmo com moderação. Isso é ser manso. É eu saber que eu estou bombando, que eu sou muito, mas isso não sobe para a minha cabeça. Isso não me faz ser besta e nem pisar e humilhar ninguém. É eu saber o meu lugar. Sabe onde é que está escrito isso? Paulo disse isso muito certo em Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguém pense mais de si mesmo. Ah lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Baixa a bola, irmão. Baixa a bola. Jesus está voltando. Se eu sou cidadão do céu, tem que ter esses frutos aqui na minha vida. E aí vem o domínio próprio. Ekkrateia no grego. Isso, não preciso nem falar, né? Você tem domínio próprio? Ai, pastor, não... Quando eu vi já falei. Quando eu vi já fiz. Quando eu fiz já decidi. Quando eu fiz já vendi. Quando eu pensei já comprei. Ah, eu não consigo controlar.
então você não tem o Espírito Santo. Ou se tem, você está matando ele. Está deixando ele triste. E a Bíblia diz, não entristeça. Efésios 4:31. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que há em vós, ao qual foste selado para o dia da redenção. 30 aí, por favor. Acho que é o 30. É isso aí. Não entristeçais. Efésios 4:30. Pergunta para quem está do seu lado, o Espírito Santo está feliz ou triste com você aqui nessa noite? Irmãos, o negócio não é fácil. É isso aqui que nós precisamos começar a entender. Pois se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Tem que ter esse fruto aqui. Tem gente achando que fruto é ganhar almas. Você não está conseguindo ganhar a si mesmo, como é que você vai ganhar alguém? Fruto aqui não é alma. Fruto aqui é esses 9 que eu acabei de citar agora. O Salmo 1 diz, versículo 3, e ele será como a árvore plantada junto a ribeiro que dá o seu fruto na estação, cujas folhas não murcham, noutra tradução, não caem, e tudo quanto fizer, yatzliach, prosperará. O que é yatzliach do hebraico? Provisão antes da necessidade. Vai aparecer uma necessidade para mim amanhã. Deus já providenciou lá na eternidade a solução. Quando eu estou aqui, meu Deus, como é que vai ser? Deus já está lá na eternidade. Filho, está tranquilo. Amanhã a sua resposta já está garantida. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, meu irmão, é para mim e para você. Mas é se nós o quê? E o que é o shmu? Ouvir, parar, prestar atenção e colocar o que se ouve em prática. O ignorante de hoje nunca foi e nunca será alguém que não saiba ler ou escrever. O ignorante de hoje é aquele que tem o conhecimento e não o aplica. É você saber o que é certo e fazer o que é errado. Isso é ignorância pura. Você vai para o inferno. Está na hora de nós nos posicionarmos como igreja. Porque a minha vida, meu irmão, depende das escolhas e decisões que eu faço. Qual é a característica de quem crê, pastor? Ele tem fruto. Mas que fruto que é? É esses aqui que eu acabei de citar. Como que funciona? João 15:16. Não foi nem você que escolheu, foi Deus. Olha o que diz João 15:16. Não foste vós que me escolhestes, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos escolhi, vos nomeei, designei, para que você vá e dê, e o vosso fruto, e tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, o quê? Crendo, recebereis. Que fruto? O salmista falou, ele dá fruto. Você já viu pé de jaca chupar jaca? Você já viu pé de manga chupar manga? Porque eles fazem o quê? Eles dão fruto. Que fruto, pastor? Quando você estiver num cenário de ódio, mas o fruto do Espírito é ágape. É o quê? Ame. Mas o fruto do Espírito é, está todo mundo triste. Quando você chega, fica todo mundo o quê? Fruto. Mas ele dará o seu fruto na estação, no momento certo. Aí, não para. O coro está cantando, é guerra, tribulação. Aí você chega, o cenário tem que virar para cenário de quê? Shalom. Paz, eirene no grego. O que significa? Pode estar tudo caindo na minha volta. Eu tenho paz. Eu tenho paz aqui. Porque Ele mora aqui. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Oser Shalom. Ele é o meu príncipe da paz. Eu sei que no final vai dar tudo certo. Está tudo conturbado, Senhor. Minha casa está toda virada. Mas eu sei que o Senhor ainda está no controle. Fruto.
Você tem manifestado o fruto? Quando as pessoas falham, você prontamente executa a sentença? Você não é longânimo? Isso é fruto. Os irmãos entenderam essa parte? Amém? 1 João 4,16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você pensa, as pessoas já te feriram, te machucaram muito? Te garanto que nenhuma te vendeu. E isso lhe custou a vida numa cruz. E no entanto, Jesus fez o quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele se deu. Ué, pastor, mas lá não diz que foi Deus que deu? Jesus se deu. João 10, 18 e 19. Projeta lá. É por isso que o Pai me ama. Porque eu faço o quê? Eu dou a minha vida. Olha lá. Espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Eu dou a minha vida. Eu dou. Eu não brigo por... Está entregue. O amor não é algo que se peça, é algo que se dá. Segunda característica de quem vai para o céu. Segunda característica de quem pode dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Primeira, eu já mostrei aqui rapidamente alguns pontos. Não dá para falar tudo, mas alguns pontos você já sabe. Para ir para o céu, se você não for nova criatura e não manifestar esses frutos, o negócio está meio complicado. Qual que é o segundo crivo, pastor? Diga para quem está do seu lado: obediência. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9, e tendo ele sido aperfeiçoado, tornou-se eterna salvação para todos aqueles que o quê? Que lhe obedecem. Jesus vira para os discípulos e diz: vocês vão me provar que me amam se vocês fazerem o que eu mando. Se você fizer o que Jesus manda, você o ama mesmo. Mas se você não é um crente obediente, você não ama Ele coisa nenhuma. É o que está escrito aí, o autor aos Hebreus, falando acerca de Cristo. Tendo Ele sido aperfeiçoado, tornou-se eterna salvação para todos aqueles que o quê? Pergunta para quem está do seu lado: você é uma pessoa que obedece? Filipenses 2,8. E ele foi obediente, ele foi fiel até a morte. Morte de quê? Fiel, obediente, ainda que a minha fidelidade e obediência me custem o quê? A vida. Sou cidadão do céu, porque eu sou obediente. Eu obedeço a palavra. Conseguimos 100%? Não vamos mentir, né? Mas nós temos que nos esforçar para isso. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, em mais do que se obedeça a sua palavra? Antes o obedecer é melhor que o quê? Melhor do que atender, ou melhor do que a gordura de carneiro, é melhor. O que ele está dizendo? Adianta você andar 500 quilômetros de joelho, carregando uma cruz de beira de estrada, fazendo procissão de 1 mês caminhando, e não obedece à palavra de Deus? Você está achando que esse esforço vai comprar sua salvação? Não vai. A salvação não é nada e nunca será por algo que eu e você façamos. É por aquilo que Ele fez. E o que Ele fez, igreja? Morreu na cruz para me salvar. Que hino lindo, né? Morri na cruz por ti, morri para te salvar. Aqui se inverti, foi para te salvar. E o refrão? Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim?
Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que você está fazendo por ele? Você acha que vir para o culto, você está fazendo alguma coisa por ele? Não, você está fazendo é por você, porque o maior beneficiado é você, meu irmão. O que nós temos feito de fato para ele, em prol do reino dele? Estamos fazendo discípulos? Porque tem gente que é bom para fazer discípulo rebelde. Tem pessoas que são ótimas para fazer rebeldes, inimigos de cruz. Os axiólogos de plantão, se é que essa palavra existe, os que vivem na arqueologia. No texto de Judas, capítulo único, versículo 12, pastores que a si mesmos se apacentam, são como rochas submersas, lá no grego espilas, aquela coisa sorrateira, traiçoeira, camuflada, armadilha. E estão lá nas festas, banqueteando, mas não tem nenhum recato. Na primeira oportunidade eles bocam. Nós somos cidadãos do céu, nós não somos dessa terra. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus veio, meu irmão, é igual aquelas frasezinhas de internet. Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. E você, está ganhando ou perdendo em que cenário? Ele veio e provou para mim e para você que é possível, num mundo completamente equivocado, um mundo jaz no maligno, eu viver uma vida de santidade. Eu viver uma vida pura. Eu viver uma vida íntegra. Eu manifestar Cristo na minha vida, na minha fala, nos meus negócios. É possível. Ele provou que é possível. Ele se fez maldição para que eu e você pudéssemos ser bênção. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Ele se fez servo para que nós pudéssemos ser príncipes. E o que nós temos feito? Eu vivo minha vida. Eu faço o que eu acho que é, pastor. Eu não entendo que é desse jeito. Quem está querendo saber o que você entende? O que manda é a palavra, irmão. O que manda é o que está escrito. Só a escritura só vale o que está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. O que tem de charlatanismo na televisão, na internet, estão fazendo paródias, circo, com o evangelho. Estão fazendo do evangelho um circo. Pastores vendendo peninha de anjo. Urina do leão. Está ungindo aqui no monte. Eu queria saber quem foi lá pegar essa urina do leão. O que está acontecendo com o povo de Deus? Aí você vai ver o cara, sei quantos milhões de seguidores. Mas por que ele tem essa quantidade de seguidor? Eu acho que deve ser por causa de Mateus 23. Ai de vós escritos, não é isso que eu quero, não. 24, vamos lá, estamos com tempo, são guias cegos, porventura pode um cego ao outro, vão cair ambos no buraco, é esse aí que está em Mateus 23 que eu quero. Vamos lá. Não é possível uns negócios desses. Vamos lá, Mateus capítulo 23. Versículo 16, olha lá. 23. Ai de vós, guias cegos, que dizeis quem jurar.
Guia o quê? O que é guia? Mas eu quero outro, ainda aqui dentro, que vai falar de maior cegueira ainda. Tem o 24, olha, guia cego, com um mosquito engole um camelo. Vocês são cegos, nem entra e nem deixa quem quer entrar. O texto do capítulo 23 é só para escribas e fariseus. Olha lá, deixai, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar o outro, vão cair todos aonde? É por isso que a gente vê esses caras na internet fazendo o que estão fazendo. E o povo lá comprando a ideia. Você vê um auditório com mais de 3.000 pessoas. E o cara falando, eu peguei uma toalhinha aqui, fui lá na porta do banco e falei, em nome de Jesus vai sumir minhas dívidas. Aí no outro dia eu voltei, as dívidas de 18 mil reais acabaram. Jesus vai fraudar o sistema bancário agora? Jesus frauda? Ele vai lá e risca seu nome de um sistema, ele frauda? Que Jesus é esse? Não é o que eu prego, não é o que a Bíblia revela. Oséias 4:6, olha o que está matando o povo de Deus, burrice. O meu povo está sendo destruído, por quê? Mateus 22:29, errais por não conhecer as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Por que a gente erra? Porque a gente não conhece. Quem é cidadão do céu, ele é obediente, ele conhece a palavra, ele obedece a palavra, ele não está como Paulo adverte o jovem pastor Timóteo, nos últimos dias surgirão tempos difíceis, Timóteo. As pessoas vão ficar dando ouvido à fábula, a conto de carochinha, vão ter como que comichão no ouvido, desejarão a verdade, mas amontoarão para si doutores. Está no 1 Timóteo capítulo 4 e está em 2 Timóteo capítulo 4 também. São os dois capítulos 4 tratando disso. Jesus está voltando. Onde você vai passar a sua eternidade? Você tem certeza da sua salvação? Você está manifestando? Você obedece? Efésios capítulo 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos de quem? Sobre os filhos de quem? Você obedece? Porque a ira vem sobre os filhos de quem? Você obedece? Você obedece a palavra? Romanos 6:23 eu já citei. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor. Coisa boa, né? Tem salvação ainda. Meu irmão, nós precisamos manifestar desse fruto. Nós precisamos revelar um novo caráter. Nós precisamos mostrar para esse mundo jaz em trevas de que o nosso Deus reina em nós. Vocês estão me entendendo? Pastor, mas e aí? Tem mais? Tem. Sendo nova criatura, obedecendo, e agora, pastor? Buscando. Mateus 6:33. Mas buscai, pois, o reino de Deus e a sua, e depois, todas as demais coisas vos serão. Por quê, gente? Por que é depois? Porque o que vem depois não é a prioridade. A prioridade é buscá-lo em primeiro. Mas vamos entender do que ele está falando, que é para depois? Começa para mim a partir do 27. Qual de vós, por mais ansioso que seja, possa aumentar um côvado? O que é um côvado? É da ponta do dedo ao cotovelo. Isso varia nas medidas bíblicas entre 44,44 centímetros. O que ele está dizendo? A sua ansiedade pode aumentar 44,44 centímetros da sua vida, de tempo? Não. Não dormir vai resolver o problema? Brigar com os outros vai resolver? Descontar nas pessoas vai resolver seu problema? Ficar revoltadinho, irado com o planeta, vai? Não vai. Então, quem dentre vocês pode
acrescentar um côvado ao curso da vida. E por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quem que preocupa com isso? Porque os gentios é que o quê? Que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e depois, isso tudo que foi citado, comer, beber e vestir, eu dou para vocês. Vocês estão preocupados com comida, com roupa? Ele está falando, o dia que vocês me der prioridade, eu dou isso para vocês, porque eu sei que vocês precisam disso. Mas nós hoje corremos atrás do nosso o quê? Ventre. Nós nos preocupamos com as coisas da terra primeiro, e o resto a gente dá para Deus. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Colossenses 1,18. Ele foi o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para quê, irmãos? Para em todas estas coisas ter a primazia. Você dá prioridade para Deus? Qual é a sua prioridade? Sabe o que nós falamos? Não tive tempo, pastor, não estou tendo tempo. Pastor, não estou tendo tempo para vir na igreja. Pastor, não estou tendo tempo para vir na oração. E o interessante é que algumas pessoas me cobraram, pastor, tem que ter oração na igreja. E essas pessoas agora nem na igreja vêm. Mas cobraram a oração. Mas agora eu estou cuidando do meu corpo. Eu tenho tempo para academia. Eu tenho tempo para passear. Eu tenho tempo para viajar. Eu só não estou tendo tempo para Deus, pastor. Mas Deus sabe, Deus entende. Entende não, irmão? Não entende. Os textos que eu estou falando aí, Deus não entende. Ele não morreu naquela cruz para você ter esse tipo de vida sem graça na presença dele, não. O que ele pagou naquela cruz custou um preço muito alto, para a gente viver uma vida de qualquer jeito. Você sabe qual é o verdadeiro sentido para a palavra falta de tempo, não tive tempo? Substitui isso e seja pelo menos honesto e fala assim, pastor, não é a minha prioridade. Tempo você tem, mas não é a sua prioridade. Você não tem prioridade. Sua prioridade não é vir para a igreja, sua prioridade não é ler a palavra, sua prioridade não é estudar, sua prioridade não é orar. Você tem outras prioridades, nas quais, nessa lista, Jesus não cabe. Mas na hora que o ventre dói, o que a gente fala? Senhor Jesus, vou fazer 7 sexta-feira da oração agora. Vou fazer o portal, a porta da esperança, mas não é do Silvio Santos não, é da igreja lá. Porta da esperança. Vou fazer lá o vale do sal. Vou pegar a espada do Gideão e vou matar esses inimigos que estão vindo contra mim. Vou pegar agora a campanha do manto de Jesus. Tijolinho do céu. Você está na fábula. Você sabe por quê? Porque você não se alimenta da verdade da palavra. Jesus está voltando. Onde você vai passar a sua eternidade? Se as suas desculpas não convencem a mim, você acha que vai convencer a Deus? Quando Paulo diz a Timóteo que o exercício físico não serve para muita coisa, porque para quase nada, ele não estava errado. Porque tem muita gente malhando os músculos e atrofiando o cérebro. Cuidado, irmão. Você tem uma alma que vai passar uma eternidade ou no céu ou no inferno. Você nem imagina o que é o inferno, porque se nós tivéssemos a menor compreensão do que é o inferno, a gente levaria as coisas de Deus com mais seriedade.
a gente andaria em temor e tremor. Nós andaríamos assim. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 6. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi sabe que não dá para morar na casa de Deus para sempre, prédio. Davi não estava mirando no templo de Jerusalém, porque ele sabia que lá não era o lugar dele. Davi estava mirando já nas coisas do porvir. Olha o que diz o Salmo 27, versículo 4. Olha lá, Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Uma coisa eu peço, eu quero estar na igreja, eu quero orar, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero ler a palavra, eu quero estudar, eu quero estar lá com Deus, eu quero a presença dEle, eu quero aprender dEle. Salmo 122, 1. Olha o que diz o Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram o quê? Quando fala que tem culto, você fica feliz ou triste? Tem culto hoje, hoje, mas hoje tem. Irmãos, eu fico impressionado quando muitas pessoas vêm para a igreja, ele é muito né? Ex-traficante, ex-prostituta, ex-flamenguista, ex-vascaíno, ex-monte de coisa. Essa foi boa. Ex-vascaíno. Você fica alegre quando é dia de culto? Ou você fala, meu time vai jogar, poxa, é hoje, hein? Final do campeonato, tem culto, hein? Só hoje. Você já pensou se Jesus volta naquele momento? E é pecado assistir esses negócios? Não. O problema é a prioridade. Que naquela hora eu mostro para Deus onde realmente está o meu coração e o que é importante. Sabe o que me impressiona? Sabe, Ju? A gente vê alguns jogos aí na televisão, a gente vai dar aquela apanhada assim lá na arquibancada. O cara que está aqui em pé, ele é do Espírito Santo. Aí o outro que está aqui do lado dele, é lá do Amazonas. Aí o outro que está do lado de cá, é lá do Rio Grande do Sul. Nunca se viram. Nunca tiveram contato. Estão ali. 50 mil pessoas. Um gol acontece. Ele dá um beijão no rosto do de cá. Ele agarra o de cá. Os três pulam junto. Fedido, um suor que é muito, 50 e tantos mil. Mas ele é incapaz de abraçar o irmão dele quando ele está num culto na igreja. Ele é incapaz de esticar a mão e falar assim, boa noite, meu irmão, como é que você está? Oi, minha irmã, tudo bem? Como é que foi seu dia, sua semana? Olha, essa semana eu orei pela sua vida. Estamos orando. Incapaz. E se alguém tiver uma manifestação de alegria, sei para que isso. Se filmar o cara num estádio e filmar ele no culto, vai falar que aqui fizeram lavagem cerebral nele. Eu só não entendo que Deus é aquele que estava lá, que deveria ser 10 vezes mais aqui. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu sou cidadão do céu, então eu tenho que me comportar como tal. Salmo 134, 1. Olha lá. Salmo 134, bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas o quê? Nossa, domingo é 1h30, não é nem horas. 2, 3, 4 horas. Uns missionários, fato, foram lá na África. Encontraram o pessoal, a igreja era debaixo de uma árvore, uns tocos eram os bancos. Aí a igreja brasileira, nós estamos orando por vocês. Aí os caras falaram, não precisa orar por nós não, porque nós já estamos fazendo isso por vocês. Porque vocês têm tudo. E vocês servem um culto para Deus sem graça. O irmão saiu para estar num culto debaixo de uma árvore. Ele andou 30 quilômetros. Saiu às 3h30 da manhã para participar do culto que começava às 8 da manhã e que só ia acabar às 4 da tarde. Aí depois é que eles iam almoçar para ele voltar tudo de novo, os 30 e tantos quilômetros para casa. Hoje nós temos carro, temos transporte, tem tudo. A van da igreja busca, faz tudo, mas a preguicite aguda te impede de servir Deus de verdade.
Como que você pode dizer que você é um cidadão do céu desse jeito? Os irmãos da África disseram, não, vocês é que precisam das nossas orações. Porque vocês são bons para dar desculpa. Então não vamos fazer isso mais, só vamos passar a falar a verdade, amém? Não é minha prioridade, pastor. Não é minha prioridade frequentar culto, principalmente de oração. Não é minha prioridade. Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Se essa advertência para nós, então eu tenho que pensar que vai haver um tempo onde buscarão e não o quê? Não vão encontrar, gente. Isso é sério. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, não, ela é a palavra de Deus. E se aqui está dizendo que vai ter um tempo que nós vamos buscar e não vamos achá-lo, então busca Ele agora, porque agora você ainda pode achá-lo. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo. Não é mais ou menos, não é metade. Você tem que mandar embora esses ídolos do seu coração. Tem muito ídolo no coração de muita gente. Ídolos que nós vamos construindo. Ele não vai dividir o coração com outro, irmão. Ou se entrega seu coração todinho para Ele. Ou falar, Senhor, pode sentar aqui, mas essa beiradinha aqui é minha. Não vai rolar com Ele, irmão. Com Jesus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Quarto ponto. Quem vai morar no céu? Quem pode dizer, eu tenho certeza da minha salvação? Aquele que trabalha. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não. Ninguém vai poder dizer que está salvo. Cadê suas obras? E aqui sim, obras é, o que você está fazendo para o prol do evangelho, do reino? Irmão, você acredita que eu já tive que atender gente em gabinete pastoral que falou que não voltava na igreja, que não ia fazer mais nada na igreja, porque não recebeu um parabéns para você no aniversário? Jesus morreu na cruz para isso, seja sincero. Eu só olhei para a terra assim, e eu falei, aí, o que você fala? Você não é crente não, valadão agora. Você não é crente não. A pessoa em crise, chorando. Na hora eu falei assim, não, alguém morreu, apanhou, deu polícia, deu coisa ruim, vamos, Edna, traz água lá, com açúcar. O que foi? O que está acontecendo? Não me chamaram para orar pelos meus parabéns. Aí eu entendi uma coisa, sabe, doutor Jonas? Que nós estamos batizando ímpios e evangelizando crente. Estamos batizando ímpios e evangelizando crente. Jesus morreu para isso. Meu irmão, se vocês nunca quiserem comemorar dia de pastor, que isso não vai mudar nada na minha vida. No meu aniversário, se vocês quiserem nem lembrar que ele existe, não vai mudar nada na minha vida. Porque o maior preço ele pagou por mim na cruz um dia. Quando eu estiver numa cama de hospital, meu irmão, quem fica lá comigo é Ele. E no dia que eu der o último suspiro nessa terra, um batalhão de anjos, tudo devidamente paramentado, vai me escoltar até os portões celestiais. É o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Quando Lázaro morreu, foi levado ao seio de Abraão por quem? O que está escrito lá? Vamos projetar Lucas 16, 24. Vamos entender isso. Então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda, não, pode pegar mais para cima, lá 20, por 20. Aconteceu morrer o mendigo e esse foi levado pelos... Você imagina o dia que você der o último suspiro? O aparelhinho fazer assim, ó. E você ser recebido com honra militar.
você entrar correndo por aqueles portões, chegar diante dele e ver ele como ele é. Você falar: eu consegui, eu venci o pecado, eu venci o mundo, eu venci o diabo. E aí ele vai pegar a coroa da vida, vai botar na sua cabeça. Você é um cara, uma senhora inteligente, Apocalipse diz, e nós vamos tirar a coroa da nossa cabeça e vamos lançar aos pés dele e dizer: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor para sempre, amém. Eu vou perder o céu porque não quis me cumprimentar, porque é menino, porque não sabe perdoar, porque não cresceu, porque não lembrou do meu aniversário, porque não me deu carona, porque não me viu na rua. Jesus morreu naquela cruz para isso, irmão, seja sincero. O dia que eu achei que eu ia ser promovido a anjo, eu pensei: gente, ó, vai ser ruim largar uma mulher gata dessa aqui, porque viúva é quem vai. Mas eu pensei: mas eu vou ter uma galera me aguardando, hein? Que saudade que me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei o meu amigo Paulo. Lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Pastor, quando nós chegar lá, a gente vai conhecer? Vai, irmão, vai. Paulo escreveu isso aos Coríntios. Ele está falando lá de galardão. Como é que você vai receber um galardão, um prêmio, se você não sabe por que você vai receber? Vai, prêmio, o que é? Você vai reconhecer todo mundo, você vai lembrar de todo mundo. Opa, ali, você conseguiu. Cada um que a gente viu, o irmão em Cristo nosso sendo velado aqui, irmão, um dia nós vamos encontrar com ele lá, poxa. Eu me lembro, eu naquele lado do hospital, meu irmão nas últimas, eu orando com ele. E ele lá quase sem força nenhuma, a gente orando. Um dia eu vou ver ele. Meu pai, com AVC, desenganado, eu falando, orando junto com ele ali. Eu vou ver ele. Você vai perder o céu por briguinha, por meninice, irmão? Porque não cresceu, quer ser eterna criança gospel. Jesus não pode ter morrido só por isso, não, irmão. Ele não foi por isso. Não foi para isso. Eu atendo todo mundo no gabinete.
das menores bobagens às coisas sérias. Mas às vezes isso deixa a gente tão triste. Em vez de eu estar aqui evangelizando, da gente estar aqui com estratégia de evangelismo, culto evangelístico, para ver como é que nós vamos continuar arrancando vidas lá do inferno para povoar o céu. Nós estamos aqui o tempo todo apagando incêndio de briguinha de crente, de gente que insiste em ficar dando desculpinha para não se posicionar. Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém vai ser justificado. 1 Tessalonicenses 1,3. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aí está na tradução NTLH, tradução na linguagem de hoje. O quanto vocês trabalharam. Vocês estão trabalhando, irmão? Quem é salvo, trabalha. Ele quer ganhar mais um para Cristo. Ele quer, a briga dele é com o inferno, para tirar alguém de lá e botar nas mãos de Deus. Caminhando aqui para o final. Mateus 7, 19 ao 21. Diga para quem está do seu lado, cuidado com o ativismo. Toda árvore que não dá fruto, pode voltar para a Ara, por favor. Almeida, Revista Atualizada. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? No fogo. Assim, pois, pelos seus frutos você é conhecido pelo quê? Pelo fruto que você manifesta. Qual é o fruto que você está manifestando? Você é conhecido no céu não é pelo seu nome, nem por bairro, não é por sua profissão. Você é conhecido no céu pelo seu fruto. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, eles não estão falando mentira aqui no texto, eles estão falando a verdade. Senhor, no teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos noutras línguas, em teu nome colocamos as mãos sobre os enfermos e os curamos, e eu lhes direi aberto e explicitamente, nunca vos conheci. Apartai de mim os que praticais a iniquidade. Expulsaram o demônio? Expulsou. Botou a mão na cabeça dos outros, curou? Curou. Foram tudo para onde? Para o inferno. Ativismo. Você está achando que sair fazendo um monte de coisa na igreja, um monte de coisinha, trabalho na igreja, você está comprando sua salvação? Não, filho, salvação a gente não compra. Ela já foi paga na cruz. Agora aí diz que é cortado. Meu irmão, o machado está posto à raiz das árvores. Mateus 3,10. Toda árvore que em mim não der fruto vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Irmão, o inferno não é brincadeira. Em Mateus capítulo 25, 30, diz que lá vai haver pranto, vai haver ranger de dentes. Quem vai ser lançado lá? O inútil, aquele que não produz nada, só parasita durante toda a vida cristã. O inferno nunca foi criado para mim e para você. Mateus 25, 41 diz que o inferno é para o diabo e os seus anjos. Irmão, o inferno não é um lugar legal. O inferno é para o diabo e os anjos dele. Mas é só para o diabo e os anjos dele? Não. O salmista declarou no Salmo 19: quem vai para lá? Salmo que eu quero, que me fugiu a memória, mas diz que serão lançados no inferno todas as nações, todas as gentes que se esquecem de Deus.
Quem vai ser lançado no inferno de acordo com o salmista? Todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então o inferno não é um lugar legal. É para quem tem memória curta para Deus. A Bíblia diz lá em Pedro que para esse está reservado a negridão das trevas. Não é para nós, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O acesso para o céu é pela cruz de Cristo. É fazendo morrer todo dia o velho homem. Hoje é o tempo disso. Hoje é o momento de você ir no banco, nessa cadeira aí, falar: Deus, perdoa os meus pecados. Eu estou equivocado, Senhor, nos meus pensamentos, na minha forma de te servir. Poucas coisas estão me tirando do centro. Poucas coisas. Você se magoa muito fácil. Você para muito fácil. Você está precisando de pele grossa. Vou bater que eu aguento. Garganta larga. Engulo, bora. E mente sã. Isso aí não vai me parar. Meu alvo é Cristo. É a qualquer momento a trombeta vai soar. Vamos ficar de pé, vamos adorá-lo.